A briga do FTC tá quase no fim. E hoje a gente viu o testemunho do chefão do PlayStation na corte dos Estados Unidos. Vamos conferir agora tudo que ele falou resumidamente aqui pra vocês, porque essa novela já tá quase no fim. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Tô gravando o segundo vídeo aqui no dia, então já sabe, né? Deixa aquele like para dar aquele apoio. E vamos lá então falar a respeito da continuação, mais um capítulo aí da novela, só que hoje foi o dia do Jim Ryan participar, tá? Desse processo aí judicial que tá acontecendo lá na Corte dos Estados Unidos. Lembrando que no penúltimo dia foi a Microsoft quem participou. Agora, nesse terceiro dia, foi a Sony. Para quem já me conhece aqui no canal sabe que eu não sou fã do Jim Ryan, mas eu acredito que alguns pontos aqui que ele citou realmente fazem sentido ou pelo menos merecem uma certa atenção. Por exemplo, sobre o Game Pass e outras coisas aí no mercado. Bom, galera, então, basicamente aqui a gente teve entre 5 a 6 pontos principais das falas, dos tópicos. E o primeiro tópico mais interessante que ele mencionou é o reforço. O Jim Ryan reforçou que o PlayStation 6 será tirado da Activision, ou seja, os dev kits não vão ser dados à empresa caso a aquisição aconteça. Sem dev kit, como que você vai fazer o jogo para uma plataforma, né? Então, existem detalhes aí a ser considerados, porque a empresa precisa desses dev kits para fazer os testes no jogo e aí sim deixar ele redondo para rodar no console lançado no mercado. Para você que não sabe, um dev kit, ele geralmente tem configurações superiores à do console que é lançado no mercado para que os desenvolvedores tenham espaço ali para trabalhar, né, com as sobras, vamos dizer assim, computacionais desses games que eles desenvolvem. E aí, junto com o dev kit, eles vão cortando as rebarbas do game para que ele rode na versão final daquele console. Ou seja, o dev kit ele nunca é o parâmetro que os desenvolvedores usam, mas eles precisam do dev kit para fazer o jogo para o console, pelo menos é o padrão, né, na maioria dos casos. Então a Sony deixar de dar o PlayStation 6 para a Activision poderia implicar em algumas consequências aí, né? Porque basicamente o Jim Ryan ele argumenta que esses kits eles dariam acesso à Microsoft, né, às tecnologias que a Sony trabalharia no PlayStation 6, sendo que esse tipo de tecnologia geralmente é guardada 7 chaves por essas empresas. Por exemplo, a Sony trabalhou em parceria com a Activision para o desenvolvimento do DualSense e a Activision ajudou principalmente em qual tecnologia? Adivinha só? Pois é, nos gatilhos adaptáveis. Aí a Sony vai fazer alguma outra revolução ali no controle dela na próxima geração. Como é que vai ficar? A Microsoft ficaria sabendo dessa movimentação da empresa. Porém, o Jim Ryan não falou se isso aí teria impactos ainda maiores. Agora, uma coisa é fato. Se a aquisição passar e a Sony fizer alguma birra e de repente querer barrar, né, Call of Duty no PlayStation, as franquias da Activision no PlayStation, Activision e a Microsoft vão sofrer muito, porque a maior parte dos ganhos da Activision nesse setor vem do PlayStation. Então é aquilo lá que eu falei alguns vídeos atrás para vocês, né? Os dois vão sair perdendo, mas quem mais vai sair perdendo nesse caso é a Activision, já que ela fica com mais de 70% da receita das vendas no PlayStation. Então a Sony tem a perda dela, mas a Activision vai ter muito mais. Já o segundo tópico que o Jim Ryan comentou é o tópico sobre a exclusividade dos jogos da Bethesda. Ele foi questionado sobre a exclusividade de Redfall, que foi lançado há pouco tempo atrás, e ele disse que não gostava, mas que fundamentalmente não tinha nada contra isso. E adivinha só, no caso de Starfield, ele respondeu também que não gosta, mas que não vê isso como anticompetitivo. Ou seja, nesse sentido pelo menos, o Jim Ryan teve uma coerência. Obviamente não precisa nem dizer, né? A Sony trabalha com exclusividades. O último lançamento aí do mercado, que foi o Final Fantasy XVI, por exemplo,
é exclusivo do PlayStation e que, aliás, serve até de lição, né, para muita gente que tentou criticar a Sony aí quando a Microsoft alegou, né, que a Sony queria tornar o Xbox inviável e blá blá blá, e tá aí, né, não existe nada disso. Acordos de exclusividade estão aí para valorizar a plataforma, azar de quem não investe. Tem gente que tinha dinheiro, mas não investiu porque não quis, na verdade. Já o terceiro tópico que o Jim Ryan aborda aqui é um tópico bastante interessante também, porque ele fala a respeito do que ele mesmo disse para Activision com relação à aprovação ou desaprovação desse acordo. Aconteceu lá no dia 21 de fevereiro, tá? No mesmo dia ali da Comissão Europeia, onde o Jim Ryan falou ali pro presidente, né, da Blizzard, que ele não queria um contrato de Call of Duty, ele queria só bloquear a fusão. Essa frase, ela ficou muito famosa na internet, né? Meme do Jim Ryan falando isso daí, mas pouca gente sabe o contexto dessa frase. O que acontece, galera, é que lá no dia 21 de fevereiro, a Activision meio que foi atrás da Sony para se garantir. Eles pensaram, bom, se esse acordo não passar, a gente tem que garantir o nosso ganha-pão. Então vamos fazer um acordo prévio com a Sony, porque se não passar, a gente vai continuar na boa e com a Sony do nosso lado. Só que aí, o Bobby Kotick, que é o chefe ali, o líder, né, da Blizzard, recebeu uma resposta meio seca do Jim Ryan. Falou assim pra ele, ó, eu disse a ele que achava que a transação era anticompetitiva e esperava que os reguladores fizessem seu trabalho e a bloqueassem. E aí, o Jim Ryan, contando na audiência, falou o seguinte, ó, o que Bobby queria fazer era se proteger, estendendo a colaboração de marketing entre a Sony e a Activision, caso a transação não prosseguisse. Foi por isso que o Jim Ryan deu aquela resposta pra ele, que ele não quer saber de novo contrato, ele quer bloquear a fusão. O cara tomou aquela resposta seca, né? Tipo assim, pô, você tá querendo me passar pra trás e agora você vem correndo atrás de mim porque você tá vendo que de repente tem uma possibilidade disso aí não passar. Então o Jim Ryan simplesmente cortou. Então não vai ter contrato nenhum. Se bloquear, aí a gente conversa depois. O que repito pra vocês, não gosto do Jim Ryan, acho as posições dele na grande maioria das vezes posições bastante controversas, mas aqui ele realmente manteve a postura de quem tava por cima, né? Tipo, ó, não quero saber de seu contrato. Vamos ver o que vai acontecer, talvez a gente converse depois. O maluco é brabo. E por fim, vem a declaração bombástica que o Jim Ryan fez a respeito do Game Pass. Rapaz, prepara aí que vai pegar fogo, hein? O que acontece é o seguinte, eles estavam então analisando agora as notas de uma reunião com investidores que o Jim Ryan teve em 2022 e o Jim Ryan tinha discutido ali a importância do conteúdo próprio para afastar a concorrência do Game Pass. E aí ele fez a seguinte afirmação: uma das razões pelas quais estamos investindo maciçamente no desenvolvimento e publicação próprios, ou seja, first party, é para nos fornecer uma vantagem contra a pressão de um modelo de negócio histórico. Ter um modelo de negócio em que você possui elementos de cima para baixo aumenta sua capacidade de ser autodeterminado. Ele disse que falou com todos os editores e que unanimamente eles não gostam do Game Pass porque o seu valor é destrutivo. Só que assim, essa fase aqui, ela ficou meio fora do contexto, na minha opinião, ou não teve uma abordagem tão mais extensa como precisaria para que isso aqui fizesse sentido. Por quê? Porque primeiro, né, nenhum editor, quando tem o seu jogo revitalizado pelo serviço, vai se sentir mal por isso. Tem jogos que já não vendem mais nada, mas se você de repente joga no serviço, eles voltam a ter um certo chamariz, a galera de repente vai lá jogar um pouco. E é comprovado mesmo que o serviço muitas vezes eles até incentivam, né, algumas microtransações. Então para jogos que já não estão mais no auge, é uma mão na roda, com certeza. Eu acredito que o Jim Ryan estava se referindo aqui a lançamentos, né, que realmente é uma verdade. A gente vê inclusive pessoas de fora, como o dono, né, o presidente, se eu não me engano, acho que da Rockstar, dizendo com todas as letras que eles não veem de forma alguma esse modelo de negócio de você lançar jogos, lançar, que eu quero dizer assim, o jogo acabou de sair, já vai pro serviço. Eles não veem isso, né, como uma coisa sadia, porque realmente eles afirmam que o jogo precisa se pagar e no serviço ele nunca vai se pagar. Então basicamente é isso, galera. Essas são todas as atualizações que rolaram dessa audiência que o Jim Ryan foi chamado para participar lá no Tribunal dos Estados Unidos, nessa ação da Microsoft versus FTC. Na minha visão, me parece que a Sony está se preparando para as duas coisas que podem acontecer. Mas eu acho que o desfecho mais interessante seria se o negócio fosse aprovado, e aí sim a gente veria quais são realmente as munições que a Sony ia usar nessa guerra toda. Porque uma coisa é fato, a Microsoft tirar o Call of Duty do PlayStation é a mesma coisa que suicidar a própria compra dela. Ela depende e muito do PlayStation para ter uma recuperação
desse investimento a longo prazo. E esse papo do Jim Ryan confirmar que a Sony vai tirar o PlayStation 6 da Activision, pelo menos nos protótipos, é outra coisa bastante estranha, né? Porque aí como que vai ficar? A Activision vai ficar fazendo jogos na versão do PlayStation 5 para rodar no PlayStation 6? Fica uma coisa meio esquisita, né? Tem que ver qual é que vai ser esse papo aí. Não tô nem mais ligando direito pro desfecho, né? Mas tá legal acompanhar as informações que estão saindo desse processo, porque é uma oportunidade rara na indústria dos games da gente ter acesso a certos dados que estão sendo divulgados. Quando vocês lembram de terem visto essas informações todas que a gente tá vendo nesse processo em outros momentos da indústria? Eu não lembro. Geralmente as notícias lá de uns anos atrás era tudo notícia assim, sabe? Ah, jogo tal saiu, vendeu tanto, ah, isso, aquilo, outro. Não tinha essas coisas assim, essas picuinhas empresariais que a gente tá descobrindo, né, somente agora. Até o próximo vídeo, não se esquece de deixar o like, hein? Eu vi que você não deixou o like. Você acha que eu não tô percebendo que você tá esquecendo de novo, rapaz? Eu tô de olho em você todos os vídeos, hein? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.